Hoje iniciarei um estudo completo sobre o livro do Apocalipse. Teremos vários vídeos sequenciais. Aproveitem bastante. As Escrituras dizem que o mundo tal como conhecemos terá um fim. O Criador prometeu que exterminará todo o mal e fará nova todas as coisas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Há relatos acerca dos eventos conjugados ao fim em vários livros nas Escrituras. Apocalipse é um termo grego que significa revelação e não fim do mundo. Portanto, o último livro das Escrituras relata a revelação que o Salvador deu acerca do fim dos tempos, através do discípulo João. Além das revelações descritas nesse livro, também encontramos em outros livros da Antiga e Nova Aliança profecias sobre o fim. As Escrituras nos dão algumas certezas acerca dos acontecimentos finais, mas não tantas sobre como e quando isso acontecerá exatamente. No entanto, sobre tudo o que descreve, podemos ter um panorama geral de como será. A promessa mais esperada por todos os fiéis é o arrebatamento, as nuvens. Inúmeros sinais são relatados como precedentes da volta do Salvador, e muitos sinais mostram que já temos vivido alguns eventos que antecedem o fim. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Mateus, capítulo 24, versículo de 6 a 8. Escrituras Desvendadas, com Renato Chagas. Estudo do Apocalipse e Revelação. Sigam essa série aqui no canal Escrituras Desvendadas com Renato Chagas. Olá, sejam bem-vindos ao canal Escrituras Desvendadas. Eu sou Renato Chagas e hoje falarei sobre Estudo do Apocalipse, Revelação. As Escrituras descrevem os acontecimentos finais como forma de alerta e encorajamento. Alerta para aqueles que não creem no Salvador e vivem alheios ao que ele ensinou, e encorajamento àqueles que aceitaram pela fé a oferta da graça, para que se preparem para os sofrimentos que poderão experimentar e para que se perseverem até o fim com o Salvador. O fim dessa era vai acontecer, mas ninguém sabe o dia nem a hora. As Escrituras afirmam que o fim está próximo e será terrivelmente avassalador. No entanto, não sabemos quando isso acontecerá exatamente. Só o Pai Eterno o sabe. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Marcos, capítulo 13, versículo 32. Porém, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui nesse momento. Quando nosso Salvador disse isso, ele estava aqui na terra e estava sentado no Monte das Oliveiras, quando pregava
ao povo daquela época e aos seus discípulos. Entretanto, hoje, estando assentado ao lado direito do Pai Eterno, ele sabe todas as coisas. Não cabe a nós tentarmos descobrir qual a data, mas sim estarmos preparados para ela. O Salvador virá para buscar aos seus e para destruir o poder da maldade e os seus praticantes. Para estes será um dia terrível, o grande tormento e destruição. Revelação do Salvador que o Criador lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, as Escrituras e o testemunho do Salvador. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graças e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, do Salvador, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Pai. A ele sejam glória e poder por todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Pai Eterno, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança no Salvador, estava na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho do Salvador. No dia do Criador, achei-me no Espírito, eu ouvi falar por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita
E dos 7 candelabros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 20. Aqui nesse relato fica claro que o Pai Eterno envia o seu Filho para revelar ao servo João sobre as coisas que haverão de acontecer. João ficou chocado ao ver o Salvador em todo o seu esplendor, poder e majestade. Certamente a aparência do Salvador não era mais a mesma de quando o conhecera na terra. O Salvador havia retornado à sua origem e ao lado do Pai, portanto, com sua aparência original. João havia sido escolhido para receber e escrever a revelação do fim dos tempos. Onde você estiver, que o nosso Pai Eterno te proteja, guarde e te abençoe grandiosamente. Escrituras Desvendadas com Renato Chagas. Inscreva-se.